Shalom, pessoal. Essa aqui é a aula introdutória do curso sobre Kabbalah. Na verdade, meu desejo é compartilhar com vocês seleções, trechos do livro mais importante, o livro formador da Kabbalah, que se chama o Sefer HaZohar. E, curiosamente, eu estive trabalhando tão duro, né, preparando, tentando arrumar. Eu sabia que eu tinha um livro pequenininho até, né, com seleções dele. Mas aí eu sabia também que tinha que encontrar alguma coisa escrita pelo Gershon Scholem. Porque o Gershon Scholem é o maior expert, foi, né, faleceu, maior expert sobre o tema de Kabbalah, e olhando como um texto de uma maneira séria, né? Não procurando mágica, procurando ilusão, mas tentando entender o que é o texto, e eu vou falar um pouco na introdução sobre isso. Esse livro aqui é bacana, porque ele é de 1949, eu herdei ele de um rabino, eu herdei a biblioteca inteira dele, ele era ótimo, eu nunca o conhecia, eu conhecia a viúva, o nome dele era Pinchas Moller. Aí quando eu estava olhando o livro, né, eu sabia que era de seleções, eu já tinha lido. Eu nunca me liguei, eu tenho que admitir que eu sou trouxa, em ler a introdução, que eu descobri foi feita pelo Gershon Scholem. Portanto, isso aqui é o melhor que poderia ser. O livro está rasgado, tudo, a capa está rasgada, mas... Enfim, vamos conversar com o básico, tá? Existe claramente uma diferença entre o pessoal que fica procurando misticismo, fica procurando psicologia popular ou autoajuda, e o que realmente são os textos formativos do pensamento místico judaico. Vou deixar claro que meu objetivo aqui não é negar a crença de ninguém ou o seu desejo mágico de encontrar soluções fabulosas, mas, por outro lado, se é isso que você está procurando, cai fora já. Me poupa e poupa você. A ideia aqui é oferecer uma visão crítica, porém apreciativa, do que é o texto, né? E tentar explicar o que ele é, de onde ele vem, etc. Então, vamos começar com o seguinte. O Zohar, que, volto a dizer, não é esse aqui é um condensado, né? O Zohar, que inclusive eu deixei já o texto em inglês disponível para vocês. O livro do Esplendor é o trabalho fundamental da literatura mística judaica, conhecida como Kabbalah. O Zohar, na verdade, ele não é um livro só, é uma compilação de vários livros, alguns muito curtinhos, alguns maiores, que comentam os aspectos místicos da Torá, os cinco livros de Moisés, evidentemente, e também material sobre misticismo, cosmogonia, até psicologia, várias coisas que talvez, motivo de sabedoria que hoje nós conhecemos de uma maneira, mas que no mundo antigo era passado talvez através desses textos. O Zohar tem discussões sobre a natureza de Deus, a origem e a estrutura do universo, a natureza das almas, a redenção, a relação entre o ego e a escuridão, quem é você, o teu ser verdadeiro, como ele se relaciona com a luz de Deus, e a relação entre o que eles chamam a energia universal e o ser humano. Ele é, sobretudo, um livro de um midrash, né, de interpretações bíblicas, esotéricas, né, buscando as coisas mais místicas. O Zohar é escrito num idioma críptico e obscuro, usando o idioma aramaico. Aramaico era o idioma que os judeus falavam no dia a dia, no período do Segundo Templo, ou seja, de 539 antes da Era Comum até o ano 70 da Era Comum, e é o idioma original de vários textos bíblicos, como Daniel e Esdra, e também é o idioma principal do Talmud. O Zohar primeiro aparece na Espanha, no século XIII, e foi publicado por um escritor judeu chamado Moisés de León, Moshe de León, numa cidade que chamava Ávila. A Ávila era um centro mundial, naquele então, de comércio, de sabedoria, né? Então, muitas coisas passavam por Ávila. Hoje é uma cidade pequenininha na Espanha, conhecida porque tem as muralhas medievais mais bem preservadas.
também por um doce que chama não sei o que de Ávila, que é feito de gema de ovo e açúcar. É gostoso, mas aumenta seu colesterol. Pastéis de Ávila, acho que chama. Então, e ele é atribuído a Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, o rabino do Segundo Templo, durante o período da persecução dos romanos, que, de acordo com a lenda, se escondeu numa caverna por 13 anos para estudar a Torá, e ele foi inspirado pelo profeta Elial e para escrever o Zohar. Essa ideia, evidentemente, vem de acordo com que tradicionalmente os aderentes da Kabbalah, que acreditam que a Torá é a parte escondida da lei oral. Enquanto que a maioria dos judeus tradicionais acreditam dessa maneira, uma visão mais crítica do texto mostra que na verdade não, ele foi escrito muito provavelmente no século XIII, talvez, às vezes, usando outros textos anteriores, existem teorias também, e que, muito provavelmente, e o maior expert do mundo, que é o Gershon Scholem, diz que foi escrito ou 100%, ou na sua grande maioria, pelo Moshe de Leon, que atribuiu o livro ao Rashbi, a Rabbi Shimon Bar Yochai, ou para dar mais relevância, né? Você disse assim, eu escrevi um livro de Midrashim, de comentários sobre a Torá, o pessoal não está nem aí, você fala, o Rashbi escreveu, aí é bacana, né? Ou seja, digamos, se eu escrevesse um livro, dissesse, não fui eu que escrevi, foi Dom Pedro II, mais relevante que eu, né? Ou, talvez, porque ele fez isso, como ele publicava livros, para vender mais. Então, portanto, haveria um interesse financeiro, e de fato há outros recordes e tudo de gente conversando, contando que a viúva do Moshe de Leon contou para ele que não, que o esposo foi quem escreveu, mas ele disse que foi o Rashbi. É possível também que esses textos, essa ideia do Gershon Scholem, que eles foram escritos por várias pessoas do círculo dele, pessoas interessadas em misticismo, vários autores, mas depois que ele compilou tudo. E como eu disse, é possível também que alguns textos eram um pouco anteriores, mas dentro do ponto de vista racional, acadêmico, é claro que o Rashbi não foi o autor exatamente desses livros. Então, e assim, a ideia tradicional no judaísmo é que os textos místicos da Kabbalah foram revelados para Deus, para vários personagens bíblicos, Moisés, Abrão, e depois transmitido oralmente até que eles foram escritos por Shimon Bar Yochai. Mas, como eu já disse, essa ideia mística, é a ideia tradicional, a ideia mística. A ideia real é que foi escrito por Moshe de Leon. Ao mesmo tempo, conectado lá com o Rashbi, né, com Shimon Bar Yochai. Por exemplo, em vários Sidurim, vários livros de oração, você vê trechos do Sefer Azor usado no contexto meditativo ou para reflexão. Uma outra coisa é o seguinte, eu talvez esteja sendo um pouquinho mal, mas você ainda assim. É importante entender o mundo da onde o texto apareceu. Ávila, como eu disse, era um centro comercial muito grande. Esse é o momento que o que está acontecendo no mundo ao redor daquele tempo? Nós temos Moshe de Leon, lá em Ávila, nós temos duas outras pessoas, ambos de origem judaica, que são contemporâneos do Moshe de Leon, Santa Teresa de Ávila, que era filha de conversos, né? E João de Jesus, que esses sujeitos tinham visões místicas, né? Inclusive ela, parece que ele tinha estigmata, que aparecia o negócio da cruz de Cristo aqui, etc. E diga as passagens, esse negócio é bobagem, porque ninguém é crucificado através da mão, porque cairia. Essa é outra história para outro dia. Tem a ver com a fantasia deles. Então, o que está acontecendo naquele mundo? Marco Polo vai para a China. Aí ele volta. Ele traz vários produtos e estabelece rotas de comércio. Lembra que eu disse que Ávila era um centro muito grande de comércio. Então, há produtos novos que as pessoas nunca tinham provado antes.
eu talvez esteja sendo um pouco mal, mas eu creio essa ser a verdade. Havia dois relevantes. Um era o café. Imagina um nego que nunca tomou café na vida, de repente ele toma, ele fica loucão, assim. Aí, por isso diz que os cabalistas passavam a noite inteira estudando. Lógico, estavam tomando café, então, né? E a outra, assim, pior ainda, é o ópio, que veio da China. Então, muita coisa que você lê no Sefer HaZohar, né, se eu quisesse ser bonzinho, eu diria é uma coisa bonita, porque ajuda a gente a entender, pensar de uma maneira aberta, refletir se é a verdade. Havia dois relevantes. Um era o café. Imagina um nego que nunca tomou café na vida, de repente ele toma, ele fica loucão, assim. Aí, por isso diz que os cabalistas passavam a noite inteira estudando. Lógico, estavam tomando café, então, né? E a outra, assim, pior ainda, é o ópio, que veio da China. Então, muita coisa que você lê no Sefer HaZohar, né, se eu quisesse ser bonzinho, eu diria é uma coisa bonita, porque ajuda a gente a entender, pensar de uma maneira aberta, refletiva. A outra maneira seria dizer, imagina que esses sujeitos já tinham fumado ópio, então que eles estão sentados ali lendo as coisas, falam, uau, né, eles estão vendo elefante verde voando, etc. Não tem elefante verde voando perto, mas não tem, se você for azul, né? Essa seria, talvez sendo mais decente, mais acadêmico, eu diria que o que é bacana do Sefer Azor é essa ideia contemplativa. E de fato, o bacana do Sefer Azor é assim, que enquanto a maioria dos textos judaicos medievais eram muito fechados, muito áridos, muito legalísticos, você tem no Sefer Azor Midrashim que são assim, super abertos, né, super criativos. Bom, o que constitui o Sefer Azor? Né? O que tem aqui? Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouco. Oh, caramba! Vou explicar para vocês um pouco, tá? Uma das primeiras coisas é tem vários textos dentro do mesmo texto. Esqueci de dizer que o Sefer Azor foi publicado pela primeira vez em 1557 em Mantua, na Itália. Depois em Cremona, também na Itália, em 58. Depois em Mantua, de novo, em 58 a 1560. Em Salônica, 1597. E o Zohar acabou sendo um texto muito mais importante para judeus sefaradim do que para Ashkenazim. Entre os Ashkenazim havia uma certa rejeição do Zohar e até mesmo quer dizer, muitos diziam que alguns até acreditavam que era realmente do Shimon Bar Yochai, mas muitos dos grandes rabinos Ashkenazim achavam que era uma falsificação. De fato era. Um dos maiores historiadores judaicos, o Gretz, ele era um grande proponente disso, enquanto que o maior estudioso de todos, como eu já disse, o Gershon Scholem, diz isso, mas ele é um pouco mais, pelo menos ele vê algo positivo no Zohar, tá? Bom, então é assim, o Zohar tem vários livrinhos dentro da obra, né? Um deles chama Sifra Ditzniuta, o livro do escondido. Esse é um livro pequenininho, tem só 3 páginas, e ele fala mas é uma parte muito importante e concentrada do Zohar. Ele traz referências a outro livro cabalístico que chama Sefer HaYetzirah, com as várias, ele fala especificamente de como que é a estrutura do céu, como que é o caráter de Deus, etc. Bom, depois tem outro livro que, sabe o que? Em vez de eu ler do meu texto que eu preparei, eu vou ler para vocês diretamente da introdução do Gershon Scholem, tá? Porque eu acho que é mais relevante para vocês. Então é assim, ó. Ele diz: o Zohar é, em geral, um livro unificado, tá? Porém, há várias partes diferentes e há, talvez, stratas, né? Ou seja, que alguns textos são mais antigos que outros. Então tá, o primeiro texto que você achar, eu falei, esse Sifra Tzniuta, que é o livro do escondido. Um outro chama Idra Rabba, a Grande Assembleia. É um lugar, a Grande Assembleia é onde os sábios se sentavam, em geral num círculo, e a palavra Rabba, grande, a diferencia de uma outra seção que chama Idra Zuta, que é a pequena, tá? E onde havia menos sábios reunidos.
Idra Rabba contém as discussões de 9 dos amigos do Rashbi, do Rabbi Shimon Bar Yochai, que se reuniram para discutir os grandes e profundos segredos da Kabbalah. E se você quiser saber quem esses 9 eram Rabbi Elazar, filho dele, Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Bar Yaakov, Rabbi Yitzchak, Rabbi Cheskia, Barav, Rabbi Chia, Rabbi Yossi e Rabbi Issa. E depois de começar a discussão que o Rashbi trouxe, os sábios se levantam e um depois do outro e falam dos segredos da divindade, enquanto que o Rashbi adiciona e faz comentários sobre o que eles disseram. Então, realmente, o texto, como eu disse, foi criação desse Moshe de Leon, mas é como se fosse um diálogo entre esses vários rabinos. Aí diz que depois que isso acontece, esses estudantes, os amigos estudantes do Rashbi, se encheram de uma luz divina e foram caminhando para o mundo eterno depois da sua morte. Os estudantes que ficaram viram seus amigos sendo carregados por anjos. Rabbi Shimon disse algumas palavras, e eles se acalmaram, e eles gritaram: talvez Deus nos livre, um decreto foi passado nos céus para que nós sejamos punidos, e através de nós seja revelado o que não foi revelado desde o tempo de Moisés no Monte Sinai. Esse é o texto do Sefer HaZohar. Naquele instante, uma voz vem do céu e diz: você tem muita sorte, Rabbi Shimon, e mais sorte ainda, melhor ainda, é a sua porção, é a porção dos seus amigos que vão vir depois de você, porque foi revelado para você o que nem sequer foi revelado nas alturas celestiais. Outro livro, né, é o Idra Zutra, que eu já falei, que é a pequena assembleia, se distingue da grande assembleia que eu acabei de mencionar, porque, bom, Idra Zutra, o Rashbi se reúne novamente, dessa vez com 7 amigos, não 9, e porque 3 deles tinham morrido, e no Idra Zutra, esse grupo de amigos recebem o privilégio de escutar o Rashbi concluir as palavras, concluir os pensamentos que ele começou em Idra Rabba. Tá? E esse tipo de coisa, né, tem um texto e outro texto que complementa, daria a impressão, literariamente falando, que são textos que vêm em extratos, né, um depois do outro, ou que o livro foi baseado em alguns textos já existiam antes. Tá? O próximo texto chama Raya Meheima, o pastor fiel. Nesse livro, é um dos maiores livros no livro do Zohar, e no qual Moshe, o pastor fiel, ensina e revela para o Rashbi e para os seus amigos, que incluem Tanaim e Amoraim, que são aqueles primeiros comentaristas do Talmud, né? E nessa assembleia de amigos, gente importante, que aconteceu no Bet Midrash, na casa de estudo do Rabbi Shimon Bar Yochai, os segredos sobre as mitzvot da Torá são revelados, outras revelações são explicadas e explicam mais ainda as raízes e os significados profundos das mitzvot. E já que ele lida com mitzvot, é possível, através desse texto, aprender muito sobre as maneiras que os rabinos criavam a halachá, eles criavam a lei. Tá? Raya Meheima está em várias partes do Zohar, não sozinha, e basicamente a ideia é assim: vários grandes rabinos e sábios tentaram encontrar esse livro, esse Raya, mesmo que no início teria sido um livro sozinho, escrito sobre as 613 mitzvot, e colocá-los de acordo com mitzvot positiva e negativa, para criar tipo um guia, mas eles nunca conseguiram. O que dizem sobre esse livro é assim: Rabbi Moshe Cordovero, que é esse mesmo sujeito, diz: saiba que esse livro, que é chamado Raya Meheima, que o Rashbi escreveu junto com os tzadikim que estão no Jardim do Éden, foi uma maneira de reparar a Shekhinah, de consertar a Shekhinah, e uma ajuda e apoio para os judeus no exílio, porque não há nada melhor que ajuda para a Shekhinah
que contar os segredos da Torá. E tudo que ele diz aqui, os segredos e os conceitos, são feitos com a ideia de unificar a Shekhinah, ou seja, repará-la e ajudá-la durante o exílio. No final, ajudar o povo de Israel. E, de fato, todo o objetivo do Sefer HaZohar é ajudar o povo de Israel. Essa é a ideia. Bom, depois tem outro, chama Midrash HaNe'elam, ou Midrash escondido. E, de acordo com o Ramaz, outro rabino famoso, ele chama Midrash HaNe'elam porque o tópico principal dele é a alma, né, a Neshama, é o nível mais alto da alma, que a fonte dele é o mundo da Beriá, da criação, que acontece num lugar superior do Gan Eden, do Jardim do Éden. Então esse Midrash revelado é o segredo da maneira externa como a alma se manifesta. Desculpa, o Midrash normal é o segredo da externalidade. O Midrash Ne'elam é o segredo da internalidade, é como a alma se manifesta dentro de nós. Curiosamente, esse Midrash Ne'elam, ele está escrito, na sua maioria, não em aramaico, mas em hebraico, algumas vezes em aramaico, e algumas vezes misturado também. Ao contrário do maior texto do Zohar, que os textos são muito longos, no Midrash Ne'elam os textos são curtinhos, e ele discute coisas como o trabalho da criação, a natureza da alma, os dias do Mashiach e o mundo vindouro. Coisas que, em geral, você não encontra no Zohar. No Zohar, em geral, você encontra sobre a natureza de Deus, as emanações, as forças do bem e do mal, etc. Outro texto ainda, tem vários outros, outras seções, tem um que é Idra Devei Mashkana, Ichalot, Raza de Razin, Saba de Mishpatim, Tosefta, Sitrei Torah, que eu vou explicar aqui, várias seções pequenas, que, por exemplo, Idra Devei Mashkana, a assembleia na casa do tabernáculo, lida com segredos da oração. Em Halot, palácios, lida com descreve os palácios no Gan Eden, e Geinom, no inferno, e contém coisas também relacionadas com as orações, com o poder das orações. Raza de Razin, o segredo dos segredos, revela a essência do homem através da sua face e das suas mãos. Então, seria um manual para te ensinar, se olha o sujeito, se ele tem a mão assim, assado. Então, se ele tiver a mão assim, né, é porque é ladrão. Enfim, Saba de Mishpatim, um ancião falando dos estatutos, das leis, um comentário do Rav Iba Saba sobre a transmigração das almas e a punição do corpo enquanto ele está no túmulo. Tosefta são parágrafos adicionais que, no começo, adicionais sobre sabedoria da Kabbalah e Zohar, e Sitrei Torah, são os segredos da Torá, são drashot, comentários, em versos específicos sobre a Torá, de acordo, falando sobre temas em relação à alma e o segredo da divindade. Bom, existem várias versões do Sefer HaZohar. Ele não só, ele foi impresso em várias vezes, e diferentes imprensas, quando fizeram ver coisas novas. Então, por exemplo, um deles foi Zohar Hadash. Ele foi publicado, como eu disse, em Mantua, e ele trazia textos que não tinham aparecido na edição anterior. Os textos que aparecem são parecidos, estilisticamente, no estilo, com o Zohar anterior. Aparentemente, assim, 30 anos depois que a primeira edição do Zohar foi escrito, recolheram mais manuscritos e criaram esse Zohar Hadash. Talvez o maior estudioso moderno da Kabbalah é um sujeito que chama Moshe Idel, que é um professor de misticismo judaico da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, enquanto que o Gershon Scholem já faleceu, o Moshe Idel seria quem se você quiser ler alguma coisa, um artigo, procurem sobre ele. O que ele diz é o seguinte: ele diz que a diferença principal entre o modelo racional filosófico do judaísmo, talvez representado pelo judaísmo liberal, claramente por mim, e
o judaísmo místico, exemplificado pelo Zohar, é que esse elemento místico acredita que o Deus, a essência de Deus é complexa em vez de simples, e que a divindade é dinâmica e ela incorpora ela tem dimensões tanto masculinas como femininas. E esses dois lados têm que ser unidos, nos chama Ihud, união, para manter a harmonia do universo, do cosmos. Ele caracteriza esse ponto metafísico como deitismo, ou seja, que não é que há dois deuses, né, mas é um Deus só, mas que tem dois aspectos de Deus e tem que se unir. E esse processo de união ele chama de teoeroticismo, ou seja, um eroticismo de Deus. No deitismo, essas ideias, né, que há dois lados, o masculino e o feminino, são centrais para o Zohar e é uma grande parte do texto. Eu poderia falar um pouco da influência do Zohar no judaísmo. Eu já falei um pouco, né, mas vou cobrir um pouco mais. Por um lado, o Zohar foi laudado, né, considerado bom por muitos rabinos, porque ele se opõe ao formalismo religioso. Ele estimula a emoção, a imaginação e até reinvigora a oração. Se você ora entendendo que você está reunindo os lados de Deus, isso aqui talvez fica mais excitante. Em muitos lugares a oração tinha virado, o processo de oração virou algo externo, um exercício externo sem muita relevância, enquanto que na verdade a oração deveria ser algo que transcende a materialidade e nos une com Deus, que se chama Dvekut. Essas ideias têm muito paralelo, muita relevância no Hassidismo. Por outro lado, num artigo na Enciclopédia Judaica, nós lemos que o Zohar também foi censurado por vários rabinos, porque ele propagava várias crenças supersticiosas e produzia um mundo de místicos sonhadores com uma imaginação super, né, assim, super desenvolvida, que viviam no mundo dos espíritos, dos demônios e todo tipo de boas e más influências. Muitos rabinos clássicos, especialmente o Maimônides, o Rambam, viam tais crenças, né, como uma violação dos princípios judaicos da fé. O modo místico do Zohar de explicar alguns dos comandamentos foi usado por vários comentaristas de todas as observâncias religiosas e produziu uma tendência muito forte de substituir o judaísmo místico no lugar do judaísmo tradicional. Por exemplo, o Shabat, né, começou a ser visto como você materializar Deus nessa vida temporal que nós temos, e cada cerimônia que se fazia era considerada uma influência das esferas celestiais. Elementos do Zohar entraram na liturgia judaica no século XVI, XVII, e muitos desses símbolos e alegorias do Zohar acabam entrando na liturgia e nas práticas, por exemplo, o Lechá Dodi, e também muita terminologia erótica, né, para ilustrar a relação entre Deus e homem. Na linguagem de alguns poetas judeus daquela época, se fala de prazeres sensuais, intoxicação, falando assim do maior possível tipo de amor, essa contemplação estática, onde você vira um com Deus. No século XVII foi proposto que, dada toda essa sacanagem que houve em relação ao Zohar, né, que somente homens judeus acima de 40 anos podiam estudar Kabbalah e, por extensão, ler o Zohar, porque ele era muito poderoso para pessoas que não tinham a maturidade emocional e experiência de vida. Zohar tem influência também em outras religiões, mas especialmente o cristianismo, mas eu não vou discutir isso agora. E a última coisa que eu quero discutir é por que agora sim eu vou ler das palavras dele, do Gershon Scholem, por que ele escolheu esses textos que nós vamos ler
Vou começar a ler na semana que vem. Ele diz assim: não seria nada mais do que presunçoso da minha parte oferecer qualquer seleção do Zohar. E é difícil se focar numa coisa, em algo, só uma pequena seleção, num livro tão grande que tem tanto, que o seu conteúdo é tão rico, que as suas ideias são tão múltiplas e plenas. De fato, nenhuma seleção pode tentar mostrar de verdade a doutrina mística do Zohar. E se fosse assim, essa seleção teria que trazer muitos comentários e que talvez seriam até maiores do que o texto mesmo, né, em volume. Então, o que eu tentei fazer nessas páginas é tentar trazer os textos que vão ser de mais interesse do leitor, pelo colorido, da maneira colorida como a vida da alma é mostrada, pela exegese a explicação da escritura de uma maneira criativa e até mesmo pelo pensamento paradóxico que o texto assume. Essas passagens que eu escolhi, algumas estão um pouco resumidas. O que elas têm em comum é o apelo direto à imaginação e à fantasia do leitor. Um apelo que não depende da interpretação da maneira técnica e da associação simbólica, que de fato existe muito no texto, né? Uma das coisas muito comuns da Kabbalah é brincar com os números, a numerologia, etc. Alguns textos absolutamente requerem explicação, e essas explicações vão estar nas notas de rodapé. Porém, como um todo, eu tentei assumir que o interesse do leitor levaria a que ele mesmo refletisse que se aprofundasse nos símbolos e nas imagens que aparecem no texto. Foi dessa maneira que o Zohar teve um grande apelo e interesse para grandes círculos de leitores através dos tempos. Não importa se essa conotação simbólica é realmente reconhecida pelo leitor ou não, o que eu estou dizendo é que o texto ele é interessante por si próprio. E com isso em mente, eu escolhi passagens que iluminam as ideias místicas em relação a Deus, junto com as várias etapas da sua manifestação, a ideia da alma, a sua graduação e o seu destino, como são ensinados pelo Zohar. Em vários locais, você pode achar que um texto ajuda a elucidar o outro. Eu também não tentei ser sabido, arrumando esse volume de acordo com temas ou tópicos. Essa tipo de organização não serve num livro como o Zohar, porque as passagens selecionadas são interconectadas uma com a outra. Portanto, eu achei melhor seguir a sequência na qual os textos aparecem no Sefer Zohar original. E aí ele termina dizendo: esse volume terá cumprido sua função se ele chegar ao sucesso de dar para o leitor a noção do poder da fantasia contemplativa e da imagem, das imagens criativas que são escondidas mesmo dentro desse pensamento tão convolucionado, tão difícil dos cabalistas. Eu sofri aqui para dar explicação, porque eu estou tentando ler algumas coisas e traduzindo para o português, mas é super difícil, e eu vou ficar muito contente semana que vem, espero que ao vivo, da aula, os textos vão estar disponíveis para vocês, são vários, o meu desejo é cobrir o livro inteiro, a tempo, né? E volto a dizer, apesar de eu não acreditar nesse valor místico, cabalístico do texto, eu acredito no texto, né? Ou seja, que ele serve, é uma fonte judaica, e uma coisa importante é nunca dizer, tal texto só pertence aos judeus ortodoxos. Não. Todos os textos do judaísmo pertencem a todos os judeus, né? Então, cada um, porém, vai interpretá-lo da maneira que ele ou ela melhor quiserem. Ao mesmo tempo, vocês são livres para interpretar como vocês quiserem também. A gente se vê semana que vem. Tchau. Shalom.